Sabe quando a gente pensa na justiça, imaginamos a lei sendo aplicada e pronto. Pois é, só que nem sempre é tão simples assim. Hoje, vamos mergulhar num conceito poderoso que está bem no coração de como a justiça funciona de verdade, a tal da discricionariedade judicial. E olha, é bem mais complexo e interessante do que o nome sugere. Aquela imagem da justiça como se fosse uma máquina de venda automática, sabe? Você coloca o caso de um lado e a sentença sai do outro. É uma ideia que traz segurança, mas, na real, é um mito. A verdade é que a lei quase nunca é preto no branco, e os fatos da vida real são cheios de nuances. É exatamente nessa zona cinzenta que a figura do juiz se torna crucial, onde escolher não é só uma opção, é uma necessidade. Então, se juízes fossem só robôs, a conversa acabaria aqui. Mas claro, eles não são. E essa capacidade humana de escolher, de interpretar, isso não é um defeito do sistema, não. Pelo contrário, é uma peça essencial e é justamente ela que vamos entender melhor agora. Ok, então o que é afinal essa tal de discricionariedade? Muita gente ouve essa palavra e já pensa que o juiz pode fazer o que bem entender, né? Um poder sem limites. Mas a definição técnica é bem mais elegante e precisa. Em essência, é o seguinte: a discricionariedade é aquela margem de manobra, aquela liberdade que o juiz tem quando a lei não dá uma única resposta pronta. É quando existem vários caminhos possíveis, todos eles dentro da lei, e o juiz precisa, com um certo poder criativo, digamos assim, escolher um deles. Para ficar mais claro, vamos pensar nisso como um checklist de 4 pontos. Primeiro, precisa existir uma margem de liberdade, um espaço para mais de uma decisão. Segundo, isso só acontece porque a lei não dá uma resposta única, cravada na pedra. Ela é ambígua ou aberta. Terceiro, o juiz não pode simplesmente lavar as mãos, ele tem que fazer uma escolha. E por fim, essa escolha tem um poder criativo, ela pode dar um novo sentido para a lei. E talvez a melhor maneira de visualizar isso seja com essa analogia da moldura. Pensa assim, a lei é a moldura de um quadro. O juiz tem toda a liberdade para pintar o que quiser, mas só dentro da moldura. Ele pode escolher as cores, o estilo, o que for, mas ele nunca pode pintar fora dos limites que a lei estabeleceu. E aqui a gente chega num ponto que, olha, é fundamental. Discricionariedade não tem nada a ver com arbitrariedade, são coisas completamente diferentes. Uma decisão com discricionariedade era limitada pela lei, a tal da moldura. Ela precisa ser justificada, explicada e pode ser revisada. Já a arbitrariedade, isso é puro capricho. É uma decisão sem base, sem controle, sem nada. A diferença é gigantesca. E da mesma forma, discricionariedade também não é liberdade total. O juiz não é um soberano que pode ignorar a lei. A decisão dele precisa, sempre, estar ancorada naquela moldura legal. E talvez o mais importante, precisa ser justificada com bons argumentos. Não é porque eu quero, é porque a lei, interpretada assim, me leva a essa conclusão. Beleza. Agora que a gente já entendeu a teoria, vamos ver como isso funciona na prática. A discricionariedade aparece principalmente de 3 formas diferentes no dia a dia da justiça. E a gente vai começar pela mais comum de todas, aquela que acontece em praticamente todo o processo. Para entender a primeira, discricionariedade interpretativa, vamos pegar um exemplo bem simples. Imagina uma lei que proíbe levar armas para dentro de uma escola. A lei parece clara, né? Mas o que exatamente é uma arma? Um canivete de chaveiro é uma arma? E se alguém usar uma caneta para ferir outra pessoa? O ponto central aqui é que todas essas interpretações, a mais restrita, a moderada, a mais ampla, todas elas são defensáveis dentro da lei. A escolha que o juiz faz entre elas é o que vai definir o resultado do caso. Isso, na prática, é a discricionariedade interpretativa em ação. É a forma mais básica e mais comum que a gente vê nos tribunais. O segundo tipo é a discricionariedade decisória. Aqui, a lei já dá, digamos, um cardápio de opções válidas. Pensa numa lei que diz que um crime tem pena de 2 a 10 anos. Qualquer sentença dentro desse intervalo, 2, 6 ou até 10 anos, é legalmente válida. A escolha que o juiz faz, com base nos detalhes do caso, é um exercício claro de discricionariedade decisória. Mas e quando a coisa vai além de interpretar palavras ou escolher uma pena de um cardápio? É aí que a gente entra no tipo mais poderoso e, sem dúvida, mais controverso. Imagina uma Constituição que garanta só aqueles direitos básicos: vida, liberdade e propriedade. Parece simples, né? Mas e se a sociedade muda e aparece um problema novo que não estava previsto ali? É exatamente aqui que entra a chamada discricionariedade criativa. Um tribunal pode olhar para esses direitos e decidir que, em conjunto, eles implicam em algo novo, algo que não está escrito literalmente ali: o direito à privacidade. Percebe a diferença? O tribunal não está só interpretando uma palavra, ele está, na prática,
criando um novo direito a partir dos princípios existentes. Essa capacidade de criar direito novo, claro, coloca o juiz numa posição de imenso poder, quase como se ele fosse um legislador. E é por isso mesmo que a discricionariedade criativa é o epicentro de um debate super intenso sobre os limites do poder dos juízes numa democracia. E os argumentos são muito fortes, dos dois lados. Por um lado, tem quem defenda que esse poder é essencial para manter a lei atualizada, para preencher as lacunas que sempre vão existir. Do outro lado, fica o alerta. Juízes, que não são eleitos pelo povo, estariam fazendo o trabalho dos legisladores? Isso não poderia desequilibrar a separação de poderes, que é a base da democracia. E no fim das contas, a gente fica com essa questão central. A discricionariedade judicial é uma ferramenta indispensável para que a justiça funcione num mundo tão complexo? Ou será que, especialmente na sua forma criativa, ela acaba se tornando um risco para os próprios fundamentos da democracia? A resposta, como a gente viu, não é nem um pouco simples e ela define o próprio coração do que significa o poder judicial.